Olá, tudo bem? Eu sou o Joquil e esta é a história por trás da música, contando a história da Legião Urbana. Essa é a parte final, né? E eu gostaria de dizer que todos os fatos falados aqui, narrados, estão à disposição de vocês aí na mídia, na internet, tá? Nada há de novo por aqui, ok? Bom, nós estávamos falando exatamente que a Legião Urbana saiu de uma outra banda chamada Aborto Elétrico, né? Dividiu em dois e surgiu então a Legião Urbana. O primeiro show deles aconteceu na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, e um festival chamado Rock no Parque, exatamente. E em seguida a gente comentou sobre uma baquetada que o Renato levou durante um ensaio, não, durante a apresentação numa casa de shows lá, quando o Renato errou a letra da música Veraneio Vascaína, né? E aí o baterista mandou aquela baqueta, aquela madeirinha dura, pesada pra caramba, mandou no Renato. Aquilo deve ter doído pra caramba, né? Porque a Veraneio na realidade era vascaína, pessoal, não confunda, não era flamenguista, era vascaína. Bom, nós narramos aí várias coisas e chegamos ao disco de 1986, o disco 2. E esse disco, na realidade, eu gostaria de citar desse disco, é que o Ico Ouro Preto, que era irmão do Dinho Ouro Preto, ele tinha abandonado a carreira de músico, tinha tocado com o pessoal no Aborto Elétrico e no começo da Legião. E ele abandonou a carreira e ele colaborou com esse disco de 1986, o disco 2, com uma foto que ele tirou da praia, ele tinha transformado em foto do disco, eles colocaram essa foto na contracapa do disco. Foi a colaboração do Ico Ouro Preto para esse disco, né? Bom, esse disco de 1987, onde nós vamos entrar agora, teve o nome de Que País é Este? Lembra? Que país é este? Essa pergunta foi feita naquela época e continua sendo feita até hoje. E se você souber a resposta, escreve aí nos comentários pra gente, que eu queria saber que país é este. Está todo mundo querendo saber que país é este. Na realidade, essa música foi a mais tocada durante o ano todo e continuou sendo tocada por muitos anos, né? O disco vendeu 1.200.000 cópias, né? Ganhou diamante, disco de diamante, né? Teve lá controvérsia lá com uma música lá em relação ao plágio com o Ramones, que é a banda inclusive que inspirava muito eles, né? Mas depois ficou só na controvérsia mesmo, né? Agora, quais foram as músicas desse disco que foram destacadas? A primeira, Que País é Esse? Título, né, do disco e da primeira música, arrebentou, né? Não precisa nem falar. Angra, aquela música que fala da usina nuclear de Angra dos Reis, que não se sabe até hoje para que serve aquilo lá, né? Teve Mais do Mesmo, uma música muito bem tocada também. Teve Eu Sei, certo verbal, não faz minha cabeça, mais ou menos isso, né? Teve Tédio, você conhece também, né? E teve Faroeste Caboclo, que é aquela música que a gente deita, acorda, dorme e ela continua tocando. Aquela música de 164 versos, sem refrão, né? A história de João do Santo Cristo, que merece inclusive um vídeo especial sobre isso. Aquele João do Santo Cristo, bandidão, que foi para Bahia, da Bahia foi para Brasília, de Salvador foi para Brasília, e aí quebrou o pau, né? João do Santo Cristo e a Maria Lúcia, sua amada. História muito interessante. Confere lá na internet que você vai ver. Entra no YouTube, procura lá a Legião Urbana que você verá. Se você nunca viu, mas você já viu isso aí. Música super conhecida, né? Bom, aconteceu um fato muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês, que eu não sei, os mais velhos devem lembrar assim vagamente. Em Brasília, no show que seria o show da vida do Renato, no estádio lá de Brasília, no estádio Mané Garrincha, o show começou atrasado, aquela organização brasileira de sempre, né? Deve ter melhorado um pouquinho agora. O show começou atrasado, foi um quebra-pau. Antes começou 1 hora e tal de atraso, o pessoal lá em fila enorme para entrar ainda, aquela confusão toda, aí começaram a xingar e o Renato mandou também para cima do pessoal lá e foi um quebra-quebra, subiu gente no palco, a polícia entrou, deu aquele rebuliço todo. Eu sei que no final das contas teve 63 presos, detidos,
detidos. Hoje tem que ser detido, não pode ser preso. Teve 230 feridos, fora aqueles levezinhos que não precisou ser contado, né? E foi uma situação complicada. A banda, isso aconteceu no dia 18 de junho, lá no estádio Mané Garrincha, e a banda falou: nunca mais a gente volta para Brasília. É a nossa terra, mas nunca mais a gente volta para cá. É complicada a situação. Tá? Então essa época foi complicada. Esse foi o disco que firmou mesmo eles no mercado, né? E a pergunta continua até hoje: que país é este? E eu pulo agora para o próximo disco. Esse próximo disco chamou-se As Quatro Estações. Por quê? Demorou de 88 para 89, ou seja, agosto de 88 começou a gravar, terminou em outubro de 89, um ano e tal, ou seja, 4 estações, né? Foi primavera, verão, outono, inverno e primavera de novo, né? Só que foi um disco sensacional, assim, a crítica classificou como uma das melhores coisas do Legião, né? Teve o recorde absoluto de vendas de nada mais nada menos que 2.600.000 cópias. E teve uma música em homenagem ao Cazuza, a música é Feedback Song Dream Friend. Não sei qual é a tradução, não me preocupei em pegar a tradução não, mas foi uma música em homenagem ao Cazuza, que estava malzão com a AIDS, aquela questão da soro positiva, e morreu logo no ano seguinte, em 1990. Esse disco, como eu falei, foi considerado o mais inspirado, o melhor disco deles, né? Teve algumas músicas interessantes, tá? Há tempos que os jovens adoecem, você já ouviu com toda certeza. Teve também uma música interessante que é Pais e Filhos, que é uma música que faz referência a conflito familiar e fala da história de uma garotinha de 14 anos que se matou, ela pulou do 5º andar, não sei se você lembra dessa, procura que você vai lembrar, entra lá no YouTube e entra lá, né? Começa dizendo assim que é preciso amar como se fosse amanhã, mais ou menos isso, né? Teve também Quando o Sol Bater, na janela do seu quarto, você sabe, canta todo dia nas rádios até hoje, como se fosse uma música recente, né? Teve Monte Castelo, que é uma música que faz uma referência a um versículo bíblico, a um texto bíblico no livro de Coríntios 13, na Bíblia, Novo Testamento. Leia a Bíblia, tá, meu amigo? Monte Castelo, e teve também Meninos e Meninas. Essa música foi assim já uma referência ao homossexualismo aqui para nós, do Renato, né? Meninos e Meninas. Como eu disse, foi o disco mais vendido deles, 2.600.000 cópias. Um detalhe, o Renato Rocha, que era um músico que acompanhava eles há muito tempo, fazia tal, nesse disco, a partir desse disco ele saiu definitivamente da banda, não tocou mais, né? Não sei qual foi o problema, nem qual foi o motivo, mas não tocou mais, né? Esse disco então foi um disco espetacular, né? Classificado como assim, espetacular. Em seguida veio o disco chamado de 5, eu tô com a colinha aqui, porque tem hora que esquece, né? Tem que ter uma colinha. Então o disco 5, esse disco foi lançado em novembro de 1991 e considerado o disco mais melancólico, né, da banda. Por quê? O Renato já tinha descoberto que estava com soro positivo um ano e pouco antes, estava meio deprê, né? Problema da AIDS, aquela coisa toda, né? Problema de relacionamento também com o namorado. O Renato tinha um namorado, tá? O nome do cara era Robert Scott Hickman, e o cara era americano e largou ele, foi embora também. E teve aquele negócio também do plano Collor, quando o Collor tomou o dinheiro de todo mundo, a poupança, confiscou todo mundo, e até por isso o disco vendeu só 500.000 cópias, né? O disco não foi muito empolgante, juntou também com a falta de din-din do povo, né? Todo mundo com a poupança bloqueada, e aí vendeu só essas 500.000 cópias. Teve algumas músicas interessantes, como Metal Contra as Nuvens, que é uma música mais longa do que o Floresta Caboclo, que demorou brinca, só 11 minutos. Teatro dos Vampiros, né? Sempre precisei de um pouco de atenção. Isso aí, né? A Montanha Mágica, né? O mundo anda tão complicado, eu acho que é isso. Vem cá, meu bem. Lembra, né? E Vento Litoral, que é uma música também que volta e meia está tocando nas boas rádios. Esse disco não teve clipe, teve apenas um acústico de MTV, né?
teve a pouca repercussão em relação aos discos anteriores, com certeza, né? E teve um detalhe interessante, o Renato queria botar uma capa bonita, com alto relevo, dourado e tal, mas aí os caras barraram, não, tem dinheiro não, o dinheiro foi confiscado, não tem como fazer esse negócio não, fica muito caro, né? Foi negado. Mas essa foi a história do disco 5, o nome do disco era esse mesmo, 5. Depois veio aí o disco 6, esse disco foi lançado em 1993, o Descobrimento do Brasil foi em outubro de 1993, que ele foi para... né? Teve um bom desempenho, apesar daquela situação crítica toda que eles estavam passando, teve um bom desempenho, até porque deixa eu consertar um negócio aqui, legal. Bom, e teve uma homenagem também a um outro amigo deles que tocou com ele durante um bom tempo, Tavinho Fialho. O disco teve essa homenagem ao Tavinho, que tinha morrido num acidente de carro no Rio, né? Então teve algumas músicas interessantes como Perfeição, vamos celebrar, Perfeição, mas a música fala assim, vamos celebrar tudo que há de ruim, entra aí que você vai ver, Perfeição, presta atenção na letra que você vai ver que é um negócio fantástico. 29 é o título de outra música que estava nesse disco, Giz é outra música que estava nesse disco, né? Só por hoje eu não, deixa pra lá, não vou cantar não, né? E só por hoje, né? Esse disco vendeu 950 mil cópias, né? Agora, foi o início, inclusive, das carreiras solo. O pessoal já estava sentindo que a banda não ia demorar muito tempo, começou a fazer carreira solo. Inclusive, o próprio Renato, que gravou vários discos excelentes, já assim, na esteira das carreiras solo deles, né? O Dado também. E teve um detalhe interessante. Na sessão de foto para a capa desse disco, o Dado teve o carro roubado e levaram o bandolim dele, que ele tanto gostava, se amarrava nesse tal desse bandolim. Bom, aconteceu, né? Fazer o quê? Ele estava onde? No Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro acontece quase tudo que você imagina. Rapidinho, em seguida, teve A Tempestade. Foi um disco assim, o último disco, na realidade, com a participação do Renato, né? Ele não teve uma participação total, 100%, mas participou. E foi um disco assim com músicas assim até depressivas, né? Intimistas, né? O último show deles tinha inclusive acontecido em Santos, uns tempos antes, numa casa chamada Reggae Night. Na realidade foi em 95 e problema lá também, o Renato começou a ser vaiado e levar latinhas também, aí ele teve que deitar. E parece que ele cantou, dizem, né, as más línguas, fofoca, que ele ficou 40 minutos deitado cantando, escondido ali, agachado ali, esperando as latinhas passar por cima dele, né? E aí foi a situação, né? Bom, logo em seguida, houve então, o Renato acabou falecendo, né? Teve as músicas Natália, que faz referência a uma menina aí drogada, um negócio de droga, 16, O Livro dos Dias, Aloha, Esperando por Mim, né? Via Láctea, que é uma música bem conhecida deles também, né? E foi isso aí. Na realidade, aí estava decretando já o fim do Legião Urbana nessa época, né? Foi o último disco que eles participaram, os três, o Renato logo em seguida veio a falecer. Na realidade, no dia 22 de outubro de 96, os meninos se reuniram lá e decretaram o fim da banda. Foi 11 dias depois do falecimento do Renato. Acabou a banda, acabou Legião Urbana, mas mesmo assim, eles ainda fizeram um outro disco chamado de Outra Estação. Esse disco vazou aqui. Esse disco foi lançado 11 meses depois da morte do Renato Russo, né? Teve uma vendagem razoável, 750 mil cópias no período, ganhou o disco de platina, né? E teve músicas como essa música, mas eu já ouvi em algum lugar, né? A Travessia do Eixão, essa música fala de um cara que gostava de ficar fazendo racha lá em Brasília, lá no eixo central de Brasília, com o carro todo equipadão, rodão de magnésio, aquele negócio todo, né? Outra música foi Sagrado Coração, e Antes das 6, quem inventou o amor e tal, fala sobre esse pessoal que inventou o amor, né? E ainda teve um disco deles, que não foi catalogado assim juntos,
que foi música para o acampamento, que traz aquela música O Senhor da Guerra não gosta de criança, né? Então, gente, essa foi resumidamente a história do Legião Urbana. Mas se você tem algum detalhe a mais ou a menos e queira comentar, aí vai nos comentários, né, pergunta e a gente vai tentar responder, acrescenta alguma coisa. E no próximo vídeo nós estaremos trazendo aí a música de autoajuda. Acredita que existe música de autoajuda? Então acompanhe no próximo que você vai ver que existe música de autoajuda, tá ok? Aloha, um abraço, valeu, tchau, tchau.